Vamos que vamos, galera. Bem, continuando nossas aulas de história, né, em período da história moderna, ou idade moderna, que nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos navegando, passeando e tentando compreender um pouco, né, dessas construções e até para a gente compreender o que é sair da Idade Média para entrar na história moderna. E uma das características principais dessa história moderna é a formação dos estados nacionais modernos. Eu não coloquei nacionais aqui por uma simples característica, porque a gente tem que entender que existe um conceito diferente de Estado e nação. O sentimento nacionalista mesmo vai surgir muitos anos depois, que vai ser uma construção do próprio Estado, né, de identificação cultural, de identificação étnica em alguns casos, nem todos, tá? Até porque a gente vai ver nessa formação desse período aqui, ainda muito de alguns reinos, né, de alguns pequenos grupos, ainda não ter apesar de ter uma ligação étnica muito grande com outros grupos, ainda não ter uma formação. Exemplo, a gente vai demorar, né, bastante a questão da Península Itálica se transformar em Itália e de toda aquela região germânica se transformar em Alemanha. E a característica é tão importante a gente entender essa questão de nacionalismo que, apesar de alguns traços culturais e étnicos, alguns grupos a si mesmos vão resistir a essa unificação. Então a gente vai primeiro entender, de fato, a construção desse Estado moderno, para a gente compreender a formação do continente europeu e até de outros países, que, infelizmente, quando a gente fala disso aqui, a gente está falando de uma história eurocêntrica ainda, porque a África e a Ásia não só vão ter características diferentes, como nos séculos que virão, em que a Europa ainda controla o mundo, a Europa vai construir essas fronteiras desses continentes. Então a gente vai entender agora como que de fato surgiu essa questão do Estado moderno. Vamos lá. Como eu falei, saber sempre que Estado, esse Estado com letra maiúscula, né, que a gente fala como um órgão administrativo, como instituição de poder, é diferente, né, de Estado do Rio de Janeiro ou Estado de São Paulo, quando a gente fala de locais onde a gente pertence ao Estado Nacional do Brasil, né? É uma Constituição totalmente diferente. Vamos lá. Princípios básicos, né, desse Estado moderno. Soberania, né, a construção da ideia de soberania, muitas das vezes, principalmente nesse primeiro momento, ligado à questão das monarquias, que é a primeira forma de governo muito usada. Hoje a gente vê a Espanha, o Reino Unido e a Holanda ter ainda, né, a monarquia, mas na verdade não é a monarquia que governa. Quem administra o país normalmente é o parlamento, né? O outro sistema diferente da monarquia. A monarquia ela só tem um papel muito simbólico. Essas construções não é a do início do Estado moderno. Na verdade, a primeira forma governamental muito utilizada pelo Estado moderno é a monarquia. E a soberania está muito ligada à questão da figura do rei. Sempre lembrando, gente, que antes de fazer esses princípios básicos, a construção da ideia do Estado moderno não é de um dia para o outro. Isso vai demorar muito tempo, em alguns locais vai ter uma demanda diferente. Tanto que a gente aqui vai falar só dos principais estados ligados à história do Brasil. Porque se a gente for falar em si, em toda a formação de origem de estados, a gente vai ver muitas formas diferentes das construções desses estados modernos. Então vamos lá. Lembrando sempre que desde a Idade Média, passando da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, a gente vai ver uma crise no sistema feudal em que alguns senhores feudais vão começar a ter dificuldade de manter a manutenção, né, dos seus reinos, dos seus feudos. E a gente vai ter também alguns vassalos que vão passar por essas dificuldades. Com a ida de alguns para atender a questão das cruzadas, e depois da volta das cruzadas e todas as crises que vão acontecer dentro da Idade Média, como a peste negra, né, aquela pandemia da Idade Média, como as revoltas camponesas, todas essas construções, todas essas crises, elas vão determinar a aliança de dois grupos sociais. Um dos senhores feudais que ainda se mantém com uma certa força, que vai se criar a figura do rei, né? E esses vassalos que pertenciam a eles vão se diminuir, apesar que já tinham um papel de confiança, mas vão se ligar à questão da nobreza que vai se construir nesse primeiro período do Estado moderno.
e a burguesia, que esse grupo que começa a enriquecer lá na Baixa Idade Média com a questão da volta do comércio, né, e depois a construção dos burgos, eles vão buscar algumas características que só vão encontrar, algumas proteções que só vão buscar, só vão achar dentro do Estado moderno. Então, principalmente a aliança entre a figura desse senhor feudal que vai se transformar no rei, né, junto com a burguesia, vai ser o surgimento de fato do Estado moderno. Agora, sempre lembrando que o Estado moderno acaba, nesse momento que ele surge, favorecendo até os outros grupos sociais. Exemplo, os próprios vassalos e os senhores feudais enfraquecidos, porque eles vão se transformar nessa nobreza, né, dona de terras, nessa nobreza tradicional que na Inglaterra, por exemplo, vai ser chamada de lords. Bem, já falei aqui do princípio básico da soberania, a secularização. Por mais que no início a igreja esteja muito forte ainda, lembrando que a igreja ainda tem uma força muito grande, mas a gente já está falando aqui de um período que começa, por exemplo, a ter a reforma protestante. Então não só é a igreja católica apostólica romana, mas todas as outras religiões em cada região, o luteranismo, o anglicanismo na Inglaterra, né, o presbiterianismo na Escócia, o calvinismo na Suíça, naquelas regiões, tudo isso vai construir, né, uma ligação ainda muito forte da religião com o Estado, mas o Estado ensina a sua formação, ele vai pregar sempre a ideia de secularização. Esse poder não está mais só na mão da igreja, por mais que nós vamos falar de alguns pensadores aqui, que vão sempre falar da divinização do poder do rei, né? O Jean Bodin, o Jacques Bossuet vão sempre falar nesse tipo de sentido, mas a gente vê a ideia no Estado moderno de secularização, por mais que isso só aconteceu bem séculos depois. A gente vai ver, infelizmente, aqui muitas atitudes de reis, né, por seguirem a sua fé, o seu ato religioso, ter construções de extrema violência com grupos que são de religiões opositoras à do monarca. Bem, aqui a centralização administrativa, e isso aí, gente, vai ser extremamente importante para a aliança com a burguesia. Porque a burguesia, por exemplo, ela tinha uma grande dificuldade de sair de um feudo para outro e chegar à troca de moeda. Cada feudo tinha sua moeda, sua forma de pagar as coisas, suas regras. Cada uma delas cobrava determinados impostos sobre esses produtos de forma diferente. Cada um deles tinha pesos e medidas diferentes, né? Tudo isso, toda essa dificuldade, quebrava um pouco do crescimento comercial. A burguesia tinha muito interesse na ideia do rei, porque com esse Estado, né, com esse Estado delimitado pelas fronteiras debaixo da mão desse monarca, você vai ter toda uma estrutura construída para que o comércio cresça cada vez mais. Então essa centralização administrativa ela vai ser muito interessante para a burguesia e até para os servos, né? Em parte, sim. Vamos lá. Organização, burocracia e aparato estatal. O rei vai construir toda a sua burocracia em cima de todas as leis e regras, o poder todo debaixo das suas mãos, né? E o aparato vai ser toda a questão do Exército Nacional, a formação de um Exército Nacional, a formação da sua organização da burocracia, a organização burocrática administrativa, né? A formação também dos impostos, todo esse aparato do Estado, toda essa construção, né, vai estar ligado à organização do Estado moderno. Bem, já falamos de que Estado é diferente de nação, agora vamos falar de alguns princípios básicos desse Estado moderno para a gente compreender, né, a construção dessa instituição. Fronteiras territoriais, né? Esse Estado ele vai ter fronteiras. E os vassalos, não tem mais negócio de vassalos e senhores feudais. O rei ele controla toda a fronteira, todo o Estado, né, debaixo dessas fronteiras já delimitadas que é o seu reino. E os vassalos hoje, ou os senhores feudais enfraquecidos, eles se transformaram na nobreza provincial, né? A burguesia vai estar debaixo dessas fronteiras podendo comercializar, né? Vamos lá. Unificação de leis e medidas. Falei isso, que isso aí foi extremamente importante. Porque agora você tem as mesmas leis e as mesmas medidas, né, para o uso do comércio. Monopólio da justiça e de forças armadas. Não é que cada senhor feudal tem seu grupo, seu militar, né, ou tem sua própria justiça. Agora há um aparato e há uma burocracia jurídica do Estado inteiro, né, e também as forças armadas. E a emissão de moedas, né? Cada Estado tem sua moeda. Bem, isso é para a gente compreender um pouco. Segura aí que a gente vai fechar ainda falando um pouquinho ainda dessa questão do Estado moderno. Segura aí.
Bem, continuando, a gente vê que tem algumas mudanças aqui no quadro, porque a gente vai entender um pouquinho como que originou, né, esses estados modernos, principalmente os mais importantes, questão de ligação com o Brasil. De uma forma muito rápida, resumida, a gente vai falar. Eu vou colocar alguns vídeos de apoio para vocês compreenderem um pouco a questão, principalmente da Reconquista Ibérica, tá? Mas para a gente compreender um pouco, principalmente com o livro na mão, aí você vai ter uma ideia um pouco dessas questões, dessa formação desses estados. Vamos lá. A Guerra dos 100 Anos, a gente falou isso quando falou lá da Idade Média, de uma das crises da Idade Média, começa a construir as nações da França e da Inglaterra. Por mais que a França tenha vencido, foi uma vitória meio estranha essa vitória da Guerra dos 100 Anos, né? Porque quem conseguiu os melhores acordos foram os ingleses. Bem, a Inglaterra é uma construção que ela vai superar a Guerra dos 100 Anos, porque não só a questão da monarquia inglesa, ela vai submeter depois duas nações que vai ter a ideia até da Grã-Bretanha, que seria submeter a Escócia e Gales. Primeiro o país de Gales, no primeiro acordo, e depois a Escócia. Né? E depois acaba criando a construção do Reino Unido, quando consegue a outra ilha, que é a Ilha da Irlanda. Essas são a construção do Reino Unido, é uma construção que vai ser demorada, de vários acordos. A gente vê que no começo lá a monarquia absolutista, né, ela vai perder força, porque a gente vai ter um período em que João, vai ser conhecido como João Sem Terra, que assume a coroa, do Ricardo Coração de Leão, que morre na Guerra das Cruzadas, e era um rei amado pelo povo. O seu irmão não é muito bem querido, nem pela população mais pobre, muito menos pelos nobres, que acabam obrigando a ele assinar a Magna Carta, e ali é a primeira pancadinha, não na questão da estrutura do Estado, mas na questão do poder absolutista, que a gente vai falar daqui a pouco, bem ligado a esse início desse Estado moderno, né, o poder absolutista do rei. A França, diante das guerras dos 100 anos, os feudos que formam aquela região da França ali, principalmente a disputa do território de Flandres, onde a gente vai ter não só parte da França, como da Bélgica e da Holanda, isso vai criar a força dessa monarquia francesa que surge, né, porque vai defender esse território na Guerra dos 100 Anos. Então, a gente vê duas construções aqui, que começam lá na Guerra dos 100 Anos, na Idade Média. Reconquista Ibérica, muito ligada à nossa história, Portugal e Espanha. Bem, durante muito tempo, os muçulmanos, os islâmicos, conhecidos muito naquela região ali, como sarracenos, né? Eles vão tomar essa religião, também conhecidos como mouros, né? Dois termos que são muito usados a esses muçulmanos da região ibérica, mouros e sarracenos. Esses muçulmanos, eles vão tomar aquela península ibérica toda. Alguns povos cristãos que ficam mais ao norte vão começar em confronto a expulsar esses povos islâmicos da região, sabendo também que dentro dessas regiões, muitos dos cristãos e judeus viviam em certa harmonia com essas lideranças islâmicas. Mas aí junta-se, claro, a vontade com o que vem do norte e vai expulsando lentamente. Primeiro momento é onde surge a monarquia portuguesa, né? Uma família nobre recebe um condado, conhecido como Condado Portucalense, que é mais ao norte, né? Portugal depois que vai tomar a região do sul até o Algarves e transformar no que a gente chama hoje de Reino de Portugal. E a Espanha, essa então vai ser um conglomerado de reinos com alianças feitas de casamentos, guerras territoriais, depois da expulsão desses muçulmanos, em que vai juntar, unificar. Tanto é que essa construção é tão forte que até hoje a Espanha vive, né, com muita dificuldade de manter essa unidade. Nesse momento em particular, a região da Catalunha tenta se transformar em independente, que seria a região de Barcelona, é a capital do famoso clube de futebol Barcelona. E a gente vê na Catalunha e no País Basco, a característica é tão forte, não só cultural, que as próprias escolas ensinam a língua original da região. No País Basco, o basco, e o catalão na região da Catalunha. Então a gente vê como que essa força, né, cultural é muito forte. E quando eu falei para vocês, o sentimento nacional é diferente de Estado. O catalão tem um nacionalismo pela região da Catalunha em que ele não vê no Estado. A gente vê até essa disputa nos campos de futebol da grande rivalidade de Barcelona e os clubes de Madrid, em que o torcedor do Real, apesar de ser rival do Atlético, quando o Atlético enfrenta o Barcelona, ele torce pelo Atlético e não pelo Barça. É diferente das características no Brasil, em que, por exemplo,
Vasco e Corinthians, a torcida do Flamengo vai torcer toda para o Corinthians, porque é rival do Vasco. Lá não. A questão regional ela é muito forte, ela é muita questão cultural. Então, Madrid é contra a região da Catalunha contra Madrid. Então, essa característica é muito forte. Bem, Guerra dos 30 anos. Essa guerra que vai ser uma guerra misturada religião, política, ascensão de uma família dos Habsburgos. Isso aqui vai dar a construção de vários estados, né, na região do centro para o leste europeu. E alguns grupos, como eu falei para vocês, a Alemanha e a Itália não surgirão agora. Por mais que tenham características e ligações muito próximas, e normalmente até um príncipe, como acontece no Sacro Império Germânico, um príncipe que lá a gente viu na Reforma Protestante, denota o poder sobre os outros príncipes, mas a si mesmo não há uma unidade, né, estatal, como a gente viu aqui a ideia de aparato, de burocracia, né, de um grupo só. Tanto é que na Reforma Protestante acontece aquele acordo da Paz de Augsburgo de que cada príncipe, o povo segue a fé do príncipe. Se o príncipe é católico, o povo teria que ser católico. Se o príncipe é protestante, o povo teria que ser protestante, por mais que isso não deu muito certo. Mas beleza? Deu para a gente dar uma ideia rápida, né, sobre a formação desses estados modernos. A gente vai no próximo vídeo falar sobre o absolutismo.